Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe. Hoje com o formato Arena, um entrevistado, 4 entrevistadores. E hoje um programa especial, programa ao vivo. Agora são 11 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. E o nosso entrevistado hoje é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quem cumprimento e agradeço pela presença. Ministro, muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigado, Lacombe. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, falando com toda a audiência da Rede TV e do seu programa. O tema é bem quente e o presidente conseguiu esquentar ainda mais a nossa entrevista. E para participar dessa conversa aqui comigo, estão na bancada hoje Paula Leal, da revista Oeste, meu companheiro de Opinião no Ar e também editor executivo da revista Oeste, Silvio Navarro, e também Adrilles Jorge, meu amigo da Jovem Pan. Bom, ministro, disse que o presidente deu uma esquentada aqui na nossa conversa. Ele falou hoje sobre as máscaras, disse que pediu ao senhor hoje, como é que é o termo, um parecer, né, para que as pessoas que já tiveram Covid e que já se vacinaram possam deixar de usar as máscaras, né? Isso é possível? Esse parecer vai sair realmente? Lacombe, o nosso presidente é um excelente comunicador e isso está absolutamente comprovado, né? Então, o presidente ele está muito animado com a nossa campanha de vacinação, que tem crescido muito, né? Nós já distribuímos mais de 100 milhões de doses para todo o Brasil. Nós temos uma população que tem tomado a primeira e a segunda dose crescente e temos a certeza que até o final do ano nós vamos imunizar toda a população brasileira acima de 18 anos. Então, são mais de 160 milhões de brasileiros. Então, sendo assim, e tendo conhecimento que em outros países que já avançaram a campanha de vacinação, o presidente encomendou que fizéssemos um estudo para saber quando a população brasileira poderia ficar sem o uso das máscaras em locais públicos. O presidente tem tido um papel muito importante, apesar das pessoas quererem atribuir a ele um negacionismo, mas ele quer estimular as pesquisas em todas as áreas, na área dos tratamentos, que não é só da Covid, né? Na área da transferência de tecnologia. Por exemplo, a semana passada, nós assinamos um acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca com a Fiocruz. Isso sinaliza para o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Então, quando o presidente, de uma maneira muito eficiente, chama a atenção desse ponto das máscaras, o que ele está querendo é atrair a atenção da sociedade para que se instigue o espírito de investigação nos nossos pesquisadores. A ideia, então, é abrir a discussão. Só para dizer, a gente está aqui a mais ou menos mais de 2 metros um do outro, então todo mundo sem máscara. Tomara, Paula, que a gente consiga se livrar da máscara logo, porque incomoda muito. Estamos todos na torcida aqui em Lacombe. Para isso, precisamos vencer o caráter pandêmico da doença. Verdade. Essa doença já infelicita a nossa sociedade há muito tempo, não é? Então, a ciência tem evoluído muito, o governo federal tem atuado para socorrer estados e municípios, até em atribuições que não é do Ministério da Saúde, para dar uma melhor assistência à saúde, sobretudo na média e alta complexidade, e a gente precisa, por fim, a esse caráter pandêmico para retornar à nossa vida normal, né? O binômio saúde e economia está na própria Constituição, sim, né? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, é indissociável e o presidente quer assegurar o direito à saúde e a atividade econômica de maneira segura de volta ao que é, e o Brasil cumpriu o seu grande destino. E viva a liberdade. Paula Leal. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito de um projeto que já foi, inclusive, aprovado no Senado, que é da possibilidade de fábricas de agro produzirem vacinas contra a Covid-19. Inclusive, é um projeto do senador Wellington Fagundes. Esse projeto já foi aprovado no Senado e ainda está pendente de aprovação na Câmara. Segundo o senador, essas fábricas teriam condições de fabricar, inclusive, cerca de 100 milhões de doses por mês. O senhor, inclusive, participou da visita de uma das fábricas aí recentemente. E segundo também o senador, ele disse que tem 2 entraves com relação a essa questão. O primeiro, a aprovação da Anvisa
E o segundo é a questão da transferência de tecnologia, que também depende do acordo e negociações com as fabricantes de vacinas. Eu queria saber, essa negociação avançou? Tem chance desse projeto realmente sair do papel? Porque me parece interessante no sentido de que daria ao Brasil autonomia na fabricação de vacinas, né? Paula, essa é uma boa questão que você traz, né? Eu sempre falo no SUS, que é uma conquista dos 220 milhões de brasileiros, é o maior sistema de saúde de acesso universal do mundo, né? Público. Tá? Então, não é indissociável o SUS com o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Então, precisamos desenvolver o nosso complexo industrial não só para produzir vacinas, mas também para produzir outros insumos, né? Agora, kit de intubação orotraqueal, o Brasil não tem autonomia para produzir em grandes quantidades. Então, nesse sentido, o projeto do senador Wellington Fagundes, ele é interessante, né? Porque ele toma como base o agronegócio. O Brasil é absolutamente bem sucedido no agronegócio. Fabricação E é assim por quê? aftosa. Porque tem segurança sanitária. Então, essas fábricas de vacina animal, elas são muito desenvolvidas, tecnologias de ponta, laboratórios NB3, NB4, que até na área humana não temos. Então, a ideia, já que o Brasil está próximo de se tornar um país livre de aftosa sem vacinação, utilizar esses parques para fabricação de vacinas humanas. Então, essas fábricas, elas podem servir, essas indústrias, para produzir as vacinas que estão sendo pesquisadas aqui em território nacional, ou pode haver algum tipo de acordo de transferência de tecnologia com algumas das indústrias estrangeiras, que podem ser americanas, podem ser da Índia, da própria China, e aumentarmos a nossa capacidade de produção de vacina no território nacional, não só para atender o Brasil, mas também para que o Brasil cumpra o seu grande destino, como um país líder, não é, na fabricação de insumos, e assim podemos ajudar outros países, exemplo aqui dos países da América do Sul, que fazem fronteira conosco. E se não houver imunização nesses países, isso pode, de alguma maneira, afetar o nosso controle sanitário. Eu vejo com bons olhos. Agora, é necessário que a iniciativa privada ela tenha as condições de se desenvolver, mas deixando aquela velha prática, Lacombe, de só querer que o Estado seja o provedor de tudo. Então, nós somos um país liberal. O governo é liberal, é um governo conservador no costume. Quer dizer, o governo é contra fortemente as práticas de corrupção. Pode ver, se critica o governo, mas ninguém aponta corrupção no governo. E é liberal por quê? Porque ele quer que a iniciativa privada se desenvolva. E o que é que nós queremos? Que várias indústrias se instalem no Brasil, que concorram entre si para o preço da vacina ou do produto que for produzido cair e a gente ter condição de ter uma política de mais custo-efetividade no sistema de saúde. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos, ISCETI, tem políticas para fomentar o desenvolvimento do complexo industrial de saúde. E uma delas são as parcerias de desenvolvimento produtivo, chamadas de PDP. Elas podem ser utilizadas em situações como essas, mas temos que analisar os casos concretos. Silvio. Ministro, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-lo por ter conseguido manter a serenidade naquela CPI circense diante daqueles senadores, duas vezes, né, em duas oportunidades. Eu acho que a história vai acabar mostrando para que fim essa CPI serviu. Aliás, já está mostrando, a sociedade já percebeu. Dito isso, queria retomar o tema das máscaras. Nessa última resposta, o senhor usou a palavra liberal 3 vezes, por exemplo. O senhor não acha que o uso obrigatório de máscaras, estipulado por decretos estaduais, deveria ser facultativo, por exemplo? Se estamos num país liberal, um governo liberal, como o senhor acabou de falar, o cidadão não poderia escolher se ele quer ou não usar máscaras? Eu acho que lei não resolve, né? Nós somos o país das leis, tem lei para tudo. Por exemplo, tem lei que proíbe a corrupção. Resolveu? Não. Não. Então, uma lei para impor as pessoas a usar máscara também não resolve. O que nós precisamos é conscientizar as pessoas acerca das medidas não farmacológicas. Nesse momento, é importante usar as máscaras. Quando tivermos uma população com um percentual
maior de vacinados, como está acontecendo nos Estados Unidos, as máscaras elas vão ser abandonadas, não é? E a gente vai voltar a viver sem máscaras. Talvez a gente precise desmascarar algumas pessoas, que mesmo sem máscaras são absolutamente mascarados. Isso é o que não falta na política. Mas com base nessa resposta do senhor, já dá para concluir que o estudo pode caminhar nessa direção? Então? Como eu falei para o Lacombe, né? O presidente está interessado nesse tema e pediu que fosse feito um estudo. Nós vamos fazer um estudo. Ele fala parecer, né? Parecer. O parecer é dado com base em dados técnicos científicos. O presidente sempre prima por essa questão técnica. Né? E esse é um ponto importante. Lembra, lá no passado ele falou acerca de vacinas e usou a figura de linguagem de um animal. E as pessoas ficaram, por que isso, por que aquilo? E, na realidade, o que é que o presidente está falando? Sobre a segurança de determinados insumos, que podem ser vacinas, que podem ser fármacos. E ele, como é um excelente comunicador, usa uma forma que a sociedade entenda. Adriles. Ministro, muito bom dia, muito boa noite, aliás. É que o Adriles normalmente trabalha mais cedo, de manhã, aliás, Silvio e eu também. É a condição temporal. O presidente levantou uma polêmica recentemente sobre o caso de supernotificação de casos de coronavírus. E a gente realmente sabe, e todo mundo conhece um caso de alguém, por exemplo, um tio, avô de 96 anos, que tinha diabetes, leucemia, câncer e eventualmente morreu de coronavírus. Coloca-se lá no atestado de óbito, morreu de coronavírus. A gente sabe que, eventualmente, podem ter havido casos de supernotificação, sobretudo porque hospitais, médicos, prefeitos, governadores possam até oferir lucros com essa supernotificação. Eu queria saber a sua opinião sobre esse caso, se há realmente, segundo a sua estimativa, algum tipo de supernotificação e se há uma possibilidade do Ministério fazer um controle mais efetivo, porque a gente vê, inclusive, a imprensa, consórcio de imprensa, fala o número de infectados e é sempre diferente do Ministério, de número de mortos, ou seja, como que o Ministério pode fazer isso e a sua opinião sobre casos eventuais de supernotificação de mortes por coronavírus no Brasil? Primeiro, o presidente não fez polêmica, né? O presidente ele falou com base em um acórdão do TCU, sim, onde alerta acerca da questão de supernotificação de óbitos por Covid. Então, quando um indivíduo morre, é feita uma declaração de óbito. E aquelas hipóteses, elas são aventadas pelo médico. Então, pode ser um infarto, pode ser um óbito em função de uma síndrome respiratória aguda decorrente da Covid. Os dados definitivos acerca disso não acontecem online. Para que tenhamos dados concretos, esses dados precisam ser analisados. Que nós chamamos, esses dados precisam ser adjudicados. Precisa-se conferir se aquele óbito se deve àquela causa. Ou seja, nós só vamos ter esses dados mais para frente, no mínimo 6 meses, 1 ano após a notificação desse óbito, para que se tenha um dado mais técnico e com mais confiabilidade do ponto de vista epidemiológico. A questão muitos corpos, os corpos não puderam ser... Né, como vivemos numa pandemia, houve um aumento de óbitos de uma maneira geral. Né? Por exemplo, 2019 em relação a 2020, houve um aumento de óbitos por todas as causas. Né? A principal causa, o que leva mais a óbito, é Covid. Agora, precisa se analisar nos casos concretos em estados e municípios, né? Porque verbas públicas elas foram alocadas em função de óbitos por Covid. Não é? Então, é nesse sentido que precisa haver essa O senhor fala aferição. do aumento exponencial de óbitos, mas houve, por exemplo, uma diminuição drástica de óbitos, por exemplo, em septicemia, em pneumonia, numa série de coisas, 30 mil mortos mesmo. O senhor não acha que não debita isso exatamente a essa inclusão do coronavírus no cenário das doenças? Morrer em função de uma sepse. Sim. Tá? E aí o atestado é dado como Covid. A história de morrer de ou morrer com. Mas é porque chama, certo? Isso aí, do ponto de vista epidemiológico, o atestado deve ter sido preenchido dessa forma. Não é errado isso, tá certo? Agora, por exemplo, doenças cardiovasculares. Eu fiz uma pesquisa com um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com base nos cartórios de registro civil. E pesquisamos, está publicado no Heart, que é uma revista inglesa. Então, pesquisamos as 6 cidades com o maior número de óbitos por Covid, para ver o impacto do Covid nas doenças cardiovasculares. O que é que nós observamos? Uma redução de notificação de óbito por infarto e AVC. Sim. Isso não quer dizer que diminuiu infarto e AVC. Quer dizer que as pessoas estão morrendo em
casa de morte súbita ou de outras mortes cardíacas em domicílio. Sim. E esses infartos e AVCs, que hipoteticamente diminuíram, certo? Na realidade, eles não foram para os hospitais e não houve o diagnóstico, né? Então, a observação que o presidente fala, e ele fala com propriedade, é porque nós devemos ter um controle epidemiológico mais adequado, até para que a Corte de Contas possa fazer um juízo de valor mais próprio. É um assunto técnico que o presidente chama atenção, naturalmente que isso não é chamado a atenção da maneira técnica, até porque não é própria. Politizado. É politizado pelos outros. O repasse de verba é feito com base... O repasse de verba é feito em base no número de óbitos, ou seja, você lucra mais que morte. O presidente chama atenção com propriedade. Não é? Quem tem que avaliar isso do ponto de vista técnico é a autoridade sanitária. E quem tem que avaliar do ponto de vista do repasse da verba pública são as instituições de controle do Estado, entre elas o Tribunal de Contas da União. Ministro, falando em repasse de verba, né, o senhor esteve 2 vezes na CPI, mas o que a gente tem visto, o governador do Amazonas foi o primeiro a conseguir escapar, são governadores, em bloco, 19 recorreram ao STF já para não ir à CPI. A gente tem aí muitas investigações sobre mau uso das verbas federais para o combate à Covid. De alguma maneira, o Ministério da Saúde acompanha essas investigações? O Ministério da Saúde, na realidade, ele repassa, né, verbas para estados e municípios. Há a obrigatoriedade de estados e municípios, de acordo com a Constituição, alocar recursos do seu orçamento. Não é? E toda aquela verba federal ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério da Saúde ele tem o seu mecanismo próprio de auditorias, né? O DENASUS, e essa auditoria é feita por amostragem, naturalmente, né? O Ministério não tem como auditar de maneira minuciosa cada conta nos 5.500 e mais de 5.570 municípios do Brasil. Esse é um ponto muito importante, porque milhões e milhões de reais eles foram alocados para estados e municípios, para, por exemplo, a constituição... Bilhões e bilhões. Bilhões, né, de reais para a construção de hospitais, esses chamados hospitais de campanha, né, se adquiriu equipamentos especiais como respiradores. Isso é motivo de apuração. Em primeiro lugar, da Polícia Federal. Em segundo lugar, do Ministério Público. E, em algum momento... CGU também, né? E em algum momento, como o nosso presidente sempre fala, né? Do João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Esse versículo bíblico será aplicado também do ponto de vista das políticas públicas. Ministro, o senhor falou de hospitais de campanha, né? Porque gastaram-se milhões na construção desses hospitais de campanha, que em São Paulo foram alguns. Muitos ficaram ociosos por boa parte do tempo, do Anhembi chegou até a chover dentro, né? E as tendas foram desmontadas alguns meses depois, né? Qual a sua avaliação sobre o fechamento desses hospitais? E o senhor teria feito alguma coisa diferente com relação a esses hospitais de campanha? Bom, primeiro vamos aqui voltar um pouco ao passado. Lembra o que foi a herança que o governo recebeu, o Sistema Público de Saúde. De 2008 a 2018, mais de 40 mil leitos hospitalares foram fechados no Brasil. Essa é a realidade. Então, quando surge uma doença como a Covid-19 de caráter pandêmico, o nosso sistema de saúde, ele não dá as respostas que poderia dar, por uma série de aspectos. Primeiro, pela condição da infraestrutura precária. Segundo, porque nós não investimos na formação de recursos humanos, qualificação de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas. Então, quando o sujeito vai para uma UTI e fica lá com um tubo, em determinadas UTIs, a mortalidade é superior a 80%. Então, dentro desse contexto, em que se destruiu o nosso sistema de saúde, termos que, de uma hora para outra, reestruturar unidades hospitalares, construir esse tipo de instalação um pouco precária para atender os pacientes, aí você começa a ter esse tipo de distorção. Eu acho que os hospitais de campanha eles podem ser utilizados, mas deveríamos investir, sobretudo, em uma estrutura que deixe um legado para o fortalecimento do sistema de saúde do Brasil. Aliás, essa reforma sanitária já devia ter sido feita
há muito tempo. O SUS tem 30 anos. O governo federal, o presidente Bolsonaro, já no primeiro momento, decidiu investir onde? Na atenção primária. A Secretaria de Atenção à Saúde, que era uma mega secretaria com um mega orçamento, ela foi dividida em duas. Por quê? Porque o presidente, desde o começo, ele disse, temos que investir na prevenção, então investir na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, que é onde nós começamos a atender a nossa população. O Brasil tem um verdadeiro exército de agentes comunitários. Esses conhecem a população. Então, uma reforma sanitária é importante, fortalecer a atenção primária, fazer com que a média complexidade, a atenção primária e a alta complexidade dialoguem de uma forma mais efetiva. Temos que ter efetividade na política pública. As políticas públicas têm que ter concretude. O Brasil gasta 10% do seu PIB com saúde. A maior parte desse gasto é com a saúde privada. E o sistema público de saúde tem problemas crônicos de subfinanciamento, mas não adianta colocar recursos, por exemplo, para construir esses hospitais de campanha, se nós não tivermos eficiência na assistência, porque senão a gente aloca o recurso e o paciente vai morrer na UTI, porque o sistema não tem eficiência. Ministro, falando sobre tratamento preventivo, tratamento imediato, muito se fala e, sobretudo, muito se demoniza qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de profilaxia, com utilização de medicamentos, de cloroquina, de ivermectina, de anticoagulantes, sendo que vários médicos, não só no Brasil, mas como no mundo, usam uma série de medicamentos para combater, sobretudo, os sintomas da doença, para evitar internações e para evitar, sobretudo, morte. Por que essa demonização em cima desse tratamento? E o que o senhor, como médico, como ministro da Saúde, diria em relação a algum tipo de medicamento ou uma integração de alguns medicamentos de maneira holística que possam aliviar os sintomas da doença, que possam ajudar conjuntamente com a vacina no tratamento da Covid-19? Bom, a demonização é em face da politização. Ou seja, tem que se fazer política de saúde, não política na saúde. É uma doença nova. Uma doença que até hoje não tem um tratamento específico, né? Então, quando essa doença começou, vários medicamentos que já existiam, eles foram aventados para o tratamento e começou-se a usar. Depois se começou a fazer pesquisas. A maneira mais adequada de se aferir se um fármaco funciona é através da pesquisa. A melhor forma para testar são os chamados ensaios clínicos randomizados, tá? Então, em relação a essas medicações que são aventadas para o tratamento da Covid, a hidroxicloroquina é uma delas, né? Não é só a hidroxicloroquina, tem outras, dexametasona, ivermectina e tantas outras. Foram realizados estudos em várias fases da doença, né? Os doentes que tinham uma situação de síndromes respiratórias agudas graves, no começo todos os hospitais usaram a hidroxicloroquina. Todos, inclusive os grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo, né? Então, logo se viu, a gente chama isso de uso compassivo, tá? Até sem pesquisa. Então, se viu que nesse contexto, esses fármacos, infelizmente, eles não funcionavam, não é? E, posteriormente, foram feitas outras pesquisas que mostraram que também, numa fase intermediária da doença, eles também não tinham uma ação comprovada cientificamente. Você está falando da cloroquina especificamente? Estou falando especificamente da cloroquina. Certo? Mas hoje ainda... Que já nem é tão usada hoje. Então, não é tão usada, mas como a polêmica surgiu em torno desse medicamento, só porque o presidente fez menção, aí se fica politizando. Ainda existe uma discussão em relação ao início da doença. Um grupo de médicos vinculados às sociedades científicas e à academia, eles têm uma posição mais reticente em relação ao uso desses fármacos. Outro grupo de médicos, que são médicos muito qualificados também, médicos assistenciais, reportam as suas experiências positivas e também trazem alguns estudos, são estudos menores, são estudos observacionais. E eu estou aqui no Ministério da Saúde para poder harmonizar essa questão. É porque a gente nunca tinha visto antes, né, para passar a palavra, essa guerra contra o tratamento. Uma reticência a medicamentos que não dão efeitos colaterais. H1N1. Uma coisa é o médico prescrever um tratamento para o seu paciente. Outra é uma política pública de saúde.
Sim, mas se as então, pessoas política mais pública... Mas tem uma política pública de demonização de medicamentos. Mas assim, isso aqui é horroroso. A gente teve um ministro, o Mandetta, que falou para as pessoas não tomarem nada. Pois é, o SUS... Isso foi uma política praticamente assassina. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma legislação que é uma das legislações mais aperfeiçoadas. Então, o que é direito de todos, o dever do Estado, são as políticas públicas estabelecidas. E há critérios para se fazer a política pública. Quem elabora os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, que é uma comissão permanente e que analisa os medicamentos em relação à sua eficácia, à sua segurança, à sua efetividade e à sua custo-efetividade. Então, numa pandemia, no início não havia ainda evidência científica para se fazer essas análises detidas. Hoje nós já temos. Então, hoje nós já temos evidências em relação a série de medicamentos que permite, sobretudo na fase em que os pacientes. O dexametasona é um deles, anticoagulantes como heparinas, certo? Também existem medicamentos anti-inflamatórios que já começam. Né? Não, mas os pacientes morrem no hospital. Tá? Então, nós precisamos ter um protocolo definido em relação ao tratamento hospitalar, para que todos trabalhem de uma maneira padronizada e que consigamos mudar os resultados. É assustador, ministro. Eu nunca vi nada. Deixar de discutir. Não quer tratar, não trata. Não quer se tratar, não se trate. Mas tentar impedir entre médico e paciente. Um tema aqui, ministro. Não, uma coisa é o médico-paciente, outra coisa é a política pública. Sim. Tá? E isso precisa ser pacificado. Como? Como? Através da ciência e através da legislação. Então, vou lhe dar um exemplo. O protocolo para o tratamento hospitalar, ele já foi elaborado, já esteve em consulta pública, a Conitec, dentro do prazo que prevê a legislação brasileira. Sabe quantas contribuições houve? 63. Está absolutamente pacificado, resolvemos essa questão. E vai se progredir em cada fase, até que tenhamos uma posição final. E os médicos, a discussão disso não é no poder legislativo. A discussão disso é na esfera técnica. E os médicos têm que se entender. E os médicos e os profissionais de saúde. E os políticos, os juízes e os jornalistas têm que ficar os políticos, quando viram fora pacientes, da sala de emergência, como disse o doutor Francisco políticos, Cardoso. quando viram pacientes, devem escutar os médicos. Ministro, deixa eu trazer o princípio da autonomia médica é milenar. Milenar. Quer dizer, os 3 princípios que regem as ciências biomédicas, primeiro é o princípio da beneficência. Os profissionais de saúde visam sempre fazer o bem. O segundo é o princípio da autonomia. E o terceiro é o princípio da justiça. A justiça não é dos tribunais, é a chamada justiça distributiva. Ou seja, eu tenho que alocar os recursos de forma eficiente para eu poder ampliar o acesso. Tá? Então, uma coisa é o médico e o paciente no consultório. Outra coisa é uma política pública. Difere. Tá? Por exemplo, a colchicina é outro medicamento que pode ser usado na fase inicial da Covid. E agora existem outras medicações. Além dessas, existem os chamados anticorpos monoclonais. Tem até um que teve um registro emergencial da Anvisa. Aí tem a questão do custo. Então, se eu não tiver uma análise detida de todos esses aspectos, da custo-efetividade, a evidência científica sólida, eu vou abrir uma porta do sistema de saúde para a entrada de fármacos ou que não são eficientes, ou que são eficientes e são muito caros, e o sistema de saúde não suporta. Precisa haver a questão técnica regendo essa discussão, e os médicos têm que se entender, não é? Quer ver outro exemplo? Pílula do câncer. Fizeram uma lei para essa pílula do câncer. Uma lei. Então, esses hoje que criticam, esses amantes da ciência, da medicina baseada em evidência que estão em todos os locais, né, e, sobretudo, foi uma lei aprovada e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Vocês lembram? Essa lei... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o ministro. Voltou. E essa pílula do câncer, o Supremo Tribunal suspendeu. Então, quando eu vejo hoje muitas figurinhas carimbadas criticando que está se fazendo sem evidência científica, quanto o próprio
Congresso Nacional votou uma lei. A fosfoetanolamida? Isso para aprovar a pílula do câncer. Deixa eu passar a palavra então ao Silvio. Queria tratar de um tema aqui, ministro, com um pouco mais de elegância, diferentemente do que como foi tratado na CPI. O senhor está no Ministério há pouco mais de 2 meses, não é isso? 60 e poucos dias, né? Quando o senhor chegou ao governo, o senhor encontrou algum indício de que existia um gabinete paralelo, um ministério paralelo, ou é só mais um rótulo daqueles fabricados para manchetes, para a usina de manchetes da imprensa que quer derrubar o governo a qualquer custo? Eu não vi ministério paralelo nenhum. E também não aliás, você se o presidente da República me convocou, né, para que eu cumprisse essa missão. E o presidente me deu uma recomendação, uma. Não tratamos sobre medicação nenhuma. Sabe o que é que o presidente falou? Teu ministério é o que tem o maior orçamento. Então você tem que ter cuidado para assegurar que cada centavo do consumidor, do contribuinte que é aplicado aqui nesse ministério, ele seja revertido em políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. Só isso. Cuidado aí na gestão. Coloca pessoas que você confia para que vocês possam trazer os resultados que a sociedade quer. Qual que é a intenção, então, da CPI em bater tanto nessa tecla e insistir? Aliás, evidentemente com o apoio majoritário na mídia. Bom, eu até já falei, as pessoas acham que eu estou saindo pela tangente. A minha preocupação nesse momento é mais com a CTI do que com a CPI. A CPI é questão do parlamento. Eles me convocam lá, eu vou. Eu vou porque quem está exercendo a função pública deve prestar contas à sociedade, através de suas instituições. Se me chamarem no Ministério Público, eu vou. Se me chamarem no Tribunal de Contas, eu irei. Se me chamarem no Supremo Tribunal Federal, eu vou, porque nós devemos satisfação às instituições brasileiras, mas nós devemos satisfação, sobretudo, ao povo brasileiro. E eu devo satisfação ao presidente da República. Eu exerço um cargo de confiança. Ele me colocou lá. A relação do médico com o paciente é a relação de confiança. Se você não confia em mim, é que adianta, sei lá, eu vou lhe prescrever um remédio, você não vai tomar. Certo? Então, se o presidente tem confiança em mim, me colocou para exercer essa missão, que é uma missão que não é para um homem, é uma missão que é para uma nação. Eu tenho que cumprir o que o presidente me determinou e é isso que eu faço, todos os dias. Ministro, em relação às vacinas, obviamente, a gente precisa falar disso, há vacinas com mais eficácia e vacinas com menos eficácia. O governo, de alguma forma, ele poderia concentrar suas compras nessas de maior eficácia ou a oferta, a baixa oferta, impede que isso seja feito em algum momento? Bom, no começo nós tínhamos muito poucas vacinas disponíveis. Aliás, não tínhamos vacina nenhuma. Não é? Depois começaram a surgir as vacinas e para que o governo compre as vacinas, primeiro é preciso que exista registro na Anvisa. Tá? O Programa Nacional de Imunização, o Plano Nacional de Operacionalização da Imunização, ele foi feito em outubro. À época, não existia nenhuma vacina registrada na Anvisa. E a Anvisa concedeu registro emergencial, a primeira vacina que foi usada no Brasil. E depois concedeu o registro definitivo a 2 outras vacinas. Então, com registro definitivo, nós temos 2 vacinas. Aliás, 3, né? E com registro emergencial, nós temos uma outra vacina. Então, temos 4 vacinas registradas na Anvisa. Como, nesse momento, nós pretendemos acelerar a nossa campanha de imunização para vacinar a população brasileira dentro do lapso temporal mais curto possível, nós adquirimos todas essas vacinas aprovadas pela Anvisa. Mas, quando houver uma disponibilidade maior de doses, aí o governo vai ter que avaliar outros aspectos, que aí é a efetividade, né, a eficácia, a segurança, a efetividade e a custo-efetividade. Então, a vacina da AstraZeneca, por exemplo, que é fruto da transferência de tecnologia, é bom deixar claro aqui, para aqueles que falam, porque o governo demorou, quer dizer, em maio começou a pesquisa com a AstraZeneca. E hoje nós somos um dos únicos países que tem condição de produzir o IFA nacional fruto de um acordo de transferência de tecnologia. Então, essa vacina é muito custo-efetiva. Ela custa a dose menos de $4. E outras vacinas que nós temos custam 2 vezes, 3 vezes mais. Então,
essa questão da custo-efetividade deve ser considerada em uma segunda fase. Mas, ministro, pegando carona na pergunta do Lacombe, por exemplo, o Chile, hoje, decretou lockdown na cidade de Santiago, sendo que a população, quase metade da população está vacinada, e a vacinação é de 85% da Coronavac, que também é 2/3 da vacinação que a gente tem no Brasil. A gente deve ficar preocupado pela qualidade da Coronavac, a possibilidade de novas vacinas entrarem, a possibilidade de novas cepas se sobreporem à possibilidade de imunização de vacinas no Brasil também, como parece estar sendo o caso do Chile? Sempre é possível se rever as políticas públicas. E como as vacinas elas ainda são recentes, a efetividade dessas vacinas precisam ser aferidas, que é a chamada fase 4, né? Sim. Tá? Então, todas as vacinas... Né? A gente está sendo cobaia, praticamente. Então, não é cobaia, né? Esse termo cobaia, ele é pejorativo, certo? As vacinas, elas são seguras, elas trazem resultados, nós sabemos disso, certo? Agora, é preciso verificar a efetividade. É por isso que os estudos. Por exemplo, o governo federal, em parceria com a Universidade de Oxford, e a Unesp, aqui a Universidade de São Paulo, muito prestigiosa, e a Fiocruz, está fazendo uma pesquisa na cidade de Botucatu, né? Que significa Bons Ares. Então, a gente espera que os Bons Ares de Botucatu tragam resultados auspiciosos em relação à vacina da Oxford, AstraZeneca, produzida na Fiocruz, em relação à efetividade, em relação à comparação daqueles indivíduos que foram vacinados em Botucatu com a população geral do Programa Nacional de Imunização, a efetividade dessa vacina em relação a possíveis outras cepas desse vírus, porque existe um estudo genômico paralelo. Então, é um estudo muito consistente, realizado por instituições de grande prestígio científico, né? Por outro lado, nós temos a cidade serrana, onde se fez também um estudo com a Coronavac, e o que nós esperamos é que essa vacina também ela traga os resultados desejáveis, né? Então, nós não temos indícios ainda muito sólidos que essa vacina ela não tem efetividade, mas como em todas as vacinas, é possível que se precise fazer algum tipo de reforço usando a mesma vacina. A tal da terceira dose. Uma terceira dose, ou usando... Revacinar essa população de risco que já foi vacinada? Por exemplo, a gripe. Nós vacinamos todos os anos, porque há mutações do vírus e todos os anos nós vacinamos a população contra a gripe e é bem sucedido. Inclusive, estamos fazendo uma campanha de vacina contra a gripe. É porque esse assunto, de maneira muito correta, ele tomou a mídia leiga. Então, se discute hoje qual é o mecanismo da vacina, combinar, se é vetor viral, se também. É vírus inativado, se é RNA. Por exemplo, alguém sabe qual é a tecnologia da vacina da gripe? Não. Alguém discutiu? De onde veio essa vacina? Não é? Alguém está cobrando se a vacina da gripe está atrasada, não está atrasada? Não é? Ninguém está cobrando. Certo? Agora, se atrasar um dia, 2 dias, um insumo para a produção de vacina em um dos institutos brasileiros, já vai acontecer. Atrasou a vacina, mudei o governo, rebaixa a meta. Às vezes diminuiu de 40 milhões para 39 milhões, está lá a notícia negativa. Certo? Então, é uma desinformação à sociedade brasileira para levar descrédito ao Programa Nacional de Imunização, que é um sucesso, um patrimônio de todos os brasileiros. Falando de vacinas, o governo conseguiu antecipar 3 milhões de doses da vacina da Janssen, né? Mas tem uma validade aí curta, que vai encerrar agora final do mês. Essas vacinas ainda não chegaram ao Brasil, devem chegar na semana que vem. Queria saber o que o Ministério da Saúde está fazendo para garantir que essas doses serão distribuídas e aplicadas dentro do prazo de validade. Então, toda essa distribuição de vacinas não é feita de maneira discricionária para o ministro, não é? Porque se fosse assim, eu ia vacinar o meu estado, a Paraíba. Então, não é. Então, isso é discutido numa tripartite, que participam a União e os entes subnacionais, os estados e os municípios, através das suas instâncias representativas, o CONAS e o CONASEMS. Então, essa Câmara Técnica decidiu que a vacina da Janssen, uma vez chegando no Brasil, ela será aplicada preferencialmente nas capitais, por conta do prazo de validade, que é curto, embora o FDA tenha prolongado agora a validade. Então, não temos dúvida que essas 3 milhões de doses, elas serão aplicadas rapidamente.
Porque o Brasil tem mais de 38 mil salas de vacinação e nós temos capacidade de aplicar até 2.400.000 doses de vacina por dia. Ministro, posso olhar para o SUS vendo um outro problema, quero ver um outro problema, que é as cirurgias que foram represadas, as pessoas que não fizeram exames para detecção precoce de doenças, as pessoas que caíram em depressão, que ficaram trancadas em casa, não se expuseram ao sol, não fizeram exercícios físicos. Existe um balanço, né, contra essas medidas restritivas muito pesadas, existe um balanço de quanto isso pode impactar em breve no SUS, quantas pessoas podem chegar ao SUS. Por exemplo, o Adriles falava lá, casos de câncer, por exemplo, a gente falava das mortes, mas a detecção de câncer caiu muito. Por exemplo, câncer de mama em Santa Catarina, eu sei porque fiz uma reportagem especial sobre isso, 75%. Mas, obviamente, que não caiu 75%, porque as pessoas não foram fazer, as mulheres não foram fazer os exames. Existe uma preocupação, olhando o SUS daqui a alguns meses, de que muita gente pode chegar ao sistema precisando de ajuda, não por conta da Covid, por outros problemas, e haver ali uma certa dificuldade para atender todo mundo? Ou morrer em casa. Existe sim. Terrível. Antes a gente nascia em casa e morria em casa. Porque não tinha sistema de saúde e a medicina era muito precária. Não é? Então, nós temos, dentro de uma pandemia, que aqui a pandemia que a gente está falando é da Covid-19, uma primeira onda que decorre das implicações agudas da Covid-19. E isso pressiona o sistema de saúde. Uma segunda onda é a pressão em face de complicações agudas das doenças prevalentes. Aqui eu me refiro especificamente às doenças cardiovasculares, que fora do ambiente da Covid, a principal causa de óbito no Brasil é o infarto e o AVC. Uma terceira onda em função dos problemas crônicos que afetam as pessoas. Doenças cardíacas são doenças crônicas não transmissíveis. As doenças oncológicas. Essas pessoas são atendidas nas unidades básicas de saúde. Então, há um represamento, não só de cirurgias, mas também da assistência em si. Não é? E uma quarta onda são as implicações psicossociais, os profissionais de saúde que estão esgotados, síndrome de burnout, aspectos econômicos. E no meio disso a gente tem ondas da própria pandemia que recrudescem em função de uma variante, né? A gente tem a chamada variante do Reino Unido, né? A Alfa, a variante da África do Sul, a Beta, a variante aqui de Manaus, que é a Gama, a variante indiana, que é a Delta. Né? Então, essas chamadas segunda, terceira onda da Covid, isso espreita o sistema de saúde como um todo. Lembrar que o Brasil, Lacombe, tem também um sistema de saúde suplementar. A saúde suplementar, ela assiste cerca de 47 milhões, 48 milhões de brasileiros. E o sistema, ele cresceu muito. Hoje nós temos receitas de contraprestação da saúde suplementar da ordem de 240 bilhões de reais por ano, contra um sistema público de saúde que o orçamento no ano de 2021 é de 144 bilhões. Ninguém está lembrando da saúde suplementar. Por exemplo, os resultados são tão diferentes do SUS? Como é que é a atenção primária na saúde suplementar? Como é que estão os atendimentos nos hospitais, nas urgências dos hospitais da saúde suplementar? Como é que é fila de cirurgia nos hospitais da saúde suplementar? E os resultados nas UTIs. Então, eu, ministro da Saúde, não sou ministro da Saúde Pública. Eu sou ministro da Saúde. E eu tenho que ter um olhar voltado para o sistema de saúde como um todo. Tá? É por isso que esse governo, já na nossa gestão, em 20 anos, convocou agora pela segunda vez a uma reunião do Conselho da Saúde Suplementar, que é formado pelo ministro da Saúde, pelo ministro do Gabinete Civil, pelo ministro da Economia e pelo ministro da Justiça, porque nós queremos traçar uma política nacional de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no âmbito da saúde suplementar, que é regulado por uma agência. Então, verificar essa questão das doenças prevalentes, tanto no setor público quanto no setor privado, e rediscutir esse assunto como um todo. Ministro, agora, esticando um pouco esse fio aí do isolamento que as pessoas foram submetidas, né?
Como é que o senhor vê a insistência de determinados governantes, governadores, prefeitos, né, em pensar em novas medidas restritivas, novos lockdowns, estender isso de forma até indefinida? A impressão que se dá, aliás, é que quanto mais totalitários eles são, mais eles ficaram obcecados por manter as pessoas trancadas, né, por não pode ir ao posto de gasolina, ao supermercado, estrangular a economia, né? E só para fazer um parêntese, por outro lado, o transporte público segue lotado. Mas como é que o senhor vê essa insistência de governadores e prefeitos? Lembrando que tudo isso começou no Supremo Tribunal Federal, evidentemente. Qual que é o resultado da banalização do lockdown? Na minha opinião, o distanciamento, essas medidas não servem para nada. Pois é, a gente está vendo aí que não tem surtido os efeitos necessários. A Argentina é um exemplo claro. Pois é, isso decorre de quê? Chile, Uruguai, Peru. De que decorre Inglaterra, o lockdown? França. Decorre da falência das medidas que deveriam ser tomadas para evitar essas situações extremas. Tais quais? Hein? Quais são as Por medidas? exemplo, o os usos das vendido. medidas não farmacológicas, certo? A observância ao distanciamento adequado entre as pessoas, uma política eficiente de testagem, né? Avançar a política de vacinação, fortalecer o sistema de saúde para que tenhamos leitos disponíveis, uma política que discipline os transportes públicos, a iniciativa privada ter cuidado também na testagem dos seus funcionários, porque não é possível manter um país continental como o Brasil, com 220 milhões de pessoas, sem atividade econômica. É impossível. Ministro, e o lockdown, a gente olha os números... É isso que eu digo, porque isso em um país... Primeiro, não há adesão da sociedade. Mesmo que então, se hoje nós tivéssemos um decreto para criar um lockdown nacional, certo? Dificilmente uma população de 220 milhões de habitantes iria aderir a esse tipo de prática. É por isso que as medidas elas são ineficientes. São um fechamento mais forte, ele eventualmente poderia ser praticado de forma pontual. Sim, mas não como uma política geral, certo? Que decorre da ineficiência. Foi o que venderam, né? Pois é, então lá no começo se fechou quando não era para fechar. Não é? E aquilo gerou uma falta de crédito da sociedade em relação àquelas medidas. Mas que força tem o governo federal para combater medidas desse tipo? Depois se chega no STF, eles decidem com quem nada, né? Isso é fruto do processo de um país que tem uma democracia muito ativa, não é? E que há um ativismo judicial muito forte, não é? E aí se judicializa tudo. Né? Pois é, aproveitando, ministro, a decisão do STF lá no ano passado de dar autonomia, né, de descentralizar e dar autonomia para estados e municípios decidirem sobre as medidas de combate à Covid-19, o senhor acha que mais ajudou ou atrapalhou no controle da pandemia no país? Eu acho que a intenção do STF, ela pode ter sido uma intenção baseada na legislação, mas os resultados, eles deixam muito a desejar, por conta da chamada politização da pandemia. Não é? Então, hoje, nós temos uma saída para isso. Atrapalhou, então? Atrapalhou ou ajudou? É difícil a gente fazer uma análise acerca de uma situação como essa. Né? Eu sempre... você vê que eu sempre procuro ter um discurso, até pela responsabilidade do cargo que eu exerço, certo? Um discurso conciliatório, para que a gente consiga harmonizar essas relações e ter resultados mais eficientes. Hoje nós temos uma arma potente, que é vacinar a população brasileira. E aí, vacinando a população brasileira, nós vamos conter o caráter pandêmico da doença. E a sociedade brasileira já sabe que nós vamos fazer isso. Por quê? Porque está vendo que o governo federal tem trabalhado fortemente para isso. É por isso que a Bolsa começou a subir. Sim. É por isso que as projeções mostram que o Brasil vai crescer 5%. É por isso que, quando se fez o leilão dos aeroportos, que todo mundo achou que ia ser um fracasso, certo? O que foi um sucesso retumbante, né? Porque as pessoas sabem que o controle sanitário brasileiro vai acontecer e como o nosso presidente tem tido uma ação muito determinada para que a nossa economia ela continue a crescer, aí a sociedade tem confiança, né? Sem contar que no ano de 2020 houve o auxílio emergencial, um programa de transferência de renda
dos mais avançados do mundo, que se repetirá agora, aqui, no ano de 2021. Né? Então, eu tenho uma convicção muito grande que nós vamos sair dessa situação, do ponto de vista econômico, no ano de 2021, fortalecido. Nós vamos ter um legado em função dos investimentos que o Ministério da Saúde fez no SUS, no sistema de saúde, fortalecido, um ambiente de fomento à formação de profissionais de saúde muito mais fortalecido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Terapia intensiva, formar médicos intensivistas. Hoje a gente sabe que isso é algo estratégico para o nosso sistema de saúde. Pois bem, agora no mês de fevereiro e março houve prova de residência médica. 600 vagas para medicina intensiva ficaram ociosas, não houve procura. Como? Eu estou precisando de médico intensivista e sobra 600 vagas. Então é necessário que o gestor público esteja atento. E o presidente Bolsonaro determinou que os ministros trabalhassem em equipe. Então eu e o ministro Milton Ribeiro nos reunimos e fizemos os ajustes para que a medicina intensiva volte a atrair os jovens médicos. Era uma verdadeira gincana para você fazer isso. Pré-requisito disso, pré-requisito daquilo outro, pré-requisito. Não, o cara tinha que fazer 10 anos de curso para poder virar um médico intensivista. Até pensando na Covid, não adianta criar um leito se você não tem ali os enfermeiros, pois então o que nós fizemos? Paramédicos. Nós mudamos, Lacombe, a matriz de competência da formação do médico intensivista. Hoje ficou uma residência de acesso direto. E o que é que nós vamos fazer? Oferecer de novo as vagas. Eu tenho certeza que os médicos brasileiros vão fazer a residência. A gente precisa fazer um intervalo, Adriles, bem rapidinho, tá? O intervalo é rápido, a gente volta já. Agora com Lacombe, formato Arena, está de volta. Hoje, programa ao vivo, 00h25, já horário de Brasília. Estamos entrevistando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A pergunta é do Silvio Navarro. Ministro, bem rapidamente, aí já estamos correndo contra o relógio. Copa América, que foi a polêmica da vez. Como é que funcionou o processo interno dentro do governo? O senhor foi consultado, imagino, obviamente. Que outros ministros, que outras áreas foram consultadas? A Copa América é segura? Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi a decisão. Bom, o presidente Bolsonaro, ele me consultou sobre os protocolos de segurança, né? Pediu que eu averiguasse os protocolos da Conmebol, da própria CBF, e nós fizemos essa análise. E tivemos também que fazer uma revisão sistemática na literatura para verificar se a prática esportiva estava associada com um risco maior para os atletas e para aqueles que participam dos eventos. Então, primeiro, a Copa América acontece sem público. Segundo, são 10 seleções envolvidas, cada delegação entre comissão técnica, jogadores, são 65 integrantes, ou seja, 650 indivíduos envolvidos na Copa América. Muito pouca gente. Não é? E o Campeonato Brasileiro da CBF, os protocolos foram supervisionados por infectologistas, epidemiologistas de altíssima qualidade e nos jogos somente um caso de transmissão no campo. Ou seja, o risco é baixo. Há um programa de testagem muito bem consolidado com o RT-PCR realizado a cada 48 horas. Os atletas só entram no Brasil com RT-PCR negativo. Eles saem do avião, entram no ônibus, todos usando equipamentos de proteção individual, vão para os hotéis. Nos hotéis, os quartos são individuais. As refeições acontecem nos quartos, inquérito epidemiológico. Enfim, há segurança para realizar esse evento no Brasil. E tanto isso é verdade que o Supremo Tribunal Federal... Dessa vez acertou. Acertou. Não deveria nem tomar decisão, né? Ministro, o senhor falou várias vezes em testagem. Se tem uma utopia no tratamento da Covid, quer seja por prefeitos, governadores, até o governo federal, foi a testagem local, que
que poderia dar premissa a um isolamento racional. Por que não foi feito e o que poderia ser feito ainda na sua gestão nesse sentido? Primeiro porque, no primeiro momento, nós não tínhamos testes com resultados que chegassem rapidamente, né? Então, o RT-PCR às vezes demorava, né, a chegar ao resultado, então nós não conseguíamos isolar aqueles indivíduos e os seus contactantes. Mas hoje nós temos testes de antígeno rápido, né? E o governo federal vai lançar um grande programa de testagem. E esse programa ele tem 2 pilares. Primeiro, o teste na atenção primária. A ideia é testar até 1.800.000 indivíduos todos os meses. Perfeito. E o teste, isso aí é para pacientes sintomáticos. E os pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos, a ideia é testar ele em ambientes públicos, por exemplo, um aeroporto, rodoviária, metrô, e contar com a iniciativa privada também testando os funcionários nos ambientes de trabalho. Aí aquele indivíduo que está contaminado se separa. Tá? Então, o Brasil testou muito pouco em 2020 e agora, com a nossa política de testar até 20 milhões, nós vamos ficar num patamar parecido entre Reino Unido e Estados Unidos. Tá? Então, com isso, vamos fazer o diagnóstico e vamos isolar os que estão positivos, os contactantes e os outros vão trabalhar. Então, vacina, teste e tal são as armas que nós temos para conter a circulação do vírus. Perfeito. Paula. O ministro, o senhor falou muito sobre a preocupação com a formação dos profissionais na área da saúde, né? E um fenômeno que tem acontecido muito, não só na saúde, mas especialmente algo que preocupa na saúde, é a formação de profissionais à distância. Né? Tem cursos de enfermagem onde os profissionais hoje estão sendo lançados no mercado sem o exercício da prática. Queria saber como é que o senhor enxerga essa questão, se o Ministério está fazendo alguma coisa nesse sentido com relação ao EAD, né? Na área da saúde. Não existe treinamento de profissionais de saúde sem prática. Mas o ensino à distância, ele é importante, pode ser um complemento. A nossa Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, que é liderada pela doutora Mayra Pinheiro, tem uma série de programas que têm sido colocados em parceria com sociedades científicas. A telesaúde também envolve a teleeducação e saúde, né? E que também pode dar suporte e assistência. Aqui na Universidade de São Paulo nós temos uma parceria liderada pelo professor Carlos Carvalho, professor titular da USP, para a tele-UTI. Então já tem um programa que está acompanhando municípios remotos, mais distantes, em Rondônia, no meu estado, na cidade de Patos, e em outras UTIs do Brasil. Então vejo que é uma alternativa muito interessante a teleeducação e a telesaúde dentro da área da saúde. Ministro, para a gente encerrar então, quando o senhor acha que estaremos com a Covid controlada e livres dessa loucura toda que estamos enfrentando? Até o final do ano, nós temos certeza que a população brasileira estará toda vacinada. Então, é um prazo que eu estabeleço para que consigamos conter o caráter pandêmico dessa doença. O cenário epidemiológico ainda é complicado. Nós temos nessa estação do inverno mais fria uma circulação maior do vírus, estamos atentos para reduzir essa curva. Quando eu assumi, houve dias que tivemos 4.000 óbitos, agora isso caiu, ainda estamos num patamar alto, mas vamos nos esforçar para que essa curva seja reduzida e possamos programar uma saída dessa pandemia aí com mais segurança. Ministro Marcelo Queiroga, muitíssimo obrigado pela sua participação no Agora com Lacombe, nesse formato aqui, Arena. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e espero revê-los em breve. Adriles, obrigado. Boa noite. Paula, Silvio, boa noite. Amanhã a gente se vê no Opinião no Ar e o Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, sempre às 11h30 da noite. Obrigado pela audiência, boa noite. Até lá.